Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Live e ao Pod Live 2026. Mais um ano que até aqui o Senhor tem nos sustentado nas suas mãos. Desejamos a vocês um bom ano novo na graça e paz de Jesus Cristo. Hoje nós temos um convidado super especial e eu acho que você já viu aí pelo título, só que muita gente não conhece. Ele sim é muito especial pra mim e com certeza mais especial ainda pra Vanessa. Gente, vocês não têm noção de como foi difícil conseguir agenda com esse cara. Ele é concorrido, tá? Mas isso eu vou deixar pra Vanessa explicar pra vocês quem é essa pessoa. É com você, Van. Olá, John. Olá, pessoal que assiste o Pod Live. Nós estamos aqui mais uma vez nesse ano novo que chegou pra gente, com mais um episódio de Jogando Conversa Dentro. E hoje nós temos um convidado muito especial, como o John falou, que eu conheço pouco. Só um pouquinho, eu conheço ele assim mais ou menos, né, John? É o meu digníssimo esposo. Só isso. Olá, Samuca, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo nesse momento. Gratidão enorme por estar aqui nessa oportunidade de conversar um pouco aqui com vocês. É uma satisfação, Samuca, você tá aqui com a gente, é um prazer. E a gente sempre gosta de trazer gente muito mais inteligente do que a gente. E o papo de hoje é sobre metas para 2026. Com toda certeza, você que entrou em 2026 pensou pelo menos em uma meta. Esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou viajar mais, esse ano eu vou comprar um bem material para mim e que Deus abençoe. Só que hoje nós vamos trazer a base da Bíblia, né, a luz da Bíblia. Como que você pode fazer isso com conselhos bem inteligentes de pessoas que escreveram livros tão especiais na Bíblia? E nós trouxemos aqui um pai de família, uma pessoa que trabalha com gestão na empresa que ele exerce o seu cargo. Então, nada melhor do que trazer alguém que está no nosso convívio para um bate-papo super bacana. E essa pessoa é o Samuel, ele é o marido da Van, ele é pai do nosso querido Moisés. E então a palavra, Van, se você quiser falar alguma coisa, senão a palavra é toda com o Samuca. A palavra é toda sua, Samu. Bom, gente, mais uma vez, gratidão a todos por esse convite, né, por vocês, enfim, agradeço as palavras, de fato me deixa até assim, vergonhoso, quem me conhece sabe que eu sou tímido, né? Não vou lidar com as câmeras, mas enfim, achei o tema muito sugestivo para essa noite, essa questão de metas e objetivo, é muito interessante, né, a gente colocar no papel aquilo que a gente planeja, né, enfim, a gente pode citar algumas referências bíblicas, mas dentro desse contexto, todos nós fizemos metas aqui para esse ano, tá todo mundo aí já engajado, todo mundo já está ali com as suas anotações enviadas. E aí, John? É uma pergunta. Sim, tenho algumas já, entrei em 2026 com algumas metas, e em todas elas, claro, pedindo para que fosse a vontade de Deus, que isso já é a primeira dica, né, gente? A gente sempre costuma dizer aqui, tenha suas metas, seus sonhos, mas que sejam para glorificar a Deus. É muito mais fácil de você conseguir de Deus algo, sendo que você pensa primeiro em glorificar o nome dele, não apenas para que você apareça no mundo como alguém que é abençoado, não por isso, mas que glorifique o nome de Jesus e que possa também ajudar outras pessoas. Então eu tenho sim, e uma delas é que o Pod Live possa alcançar ainda mais corações. Então essa é uma das primeiras que eu conto para vocês, porque eu sei que vocês vão nos ajudar nisso, né? Divulgando, assistindo, curtindo. Então esse é um dos meus grandes objetivos daí. Então sim, entrei em 2026 com alguns objetivos. E você, Van? Sim, eu sou aquela pessoa que não costuma anotar metas e criar metas para um novo ano, né? Sempre eu mentalizo coisas, objetivos, mas eu não coloco no papel. Coisa que a gente vai debater aqui hoje, falando se a gente coloca no papel, se a gente só mentaliza. Mas no meu caso, eu não sou aquela pessoa que anota tudo. Esse ano, um dos meus objetivos é fazer isso. Anotar as coisas, anotar as metas e objetivos, para que eu possa estar sempre ali de olho, para lembrar que eu tenho que alcançar aquela meta. Perfeito. Maravilha, muito bacana. Bom, eu acredito que eu posso falar aqui no plural, né, servindo aqui para mim, para a Vanessa, que a gente é doutrinado por um pastor que, dentre as formações dele, ele também formou por coach, então ele tem essa mania de ensinar, você pode fazer no papel, faz o seu planejamento ali a curto prazo e a longo prazo, fica sempre martelando a nossa mente. Então, de fato, esse ensinamento, ele é muito guiado na nossa vida, né? Algumas coisas começou a acontecer, depois que a gente começou a colocar no papel, né?
E igual o John citou a luz da Bíblia, né? Estou aqui com uma referência aberta aqui, que Salmos 90, e versículo 12, vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, essa citação de Davi aqui mostra o quão profundo e quão claro ele tinha como objetivo esse desejo de contar os dias e ser uma pessoa relevante, né? E isso é muito importante para nós. Então, se for pegar assim na minha vida, às vezes que a gente precisou pôr no papel, eu tenho uma referência muito boa, que é a própria referência do Moisés, nosso filho, né? Ele sabia de vocês nosso testemunho. E aí, quando pela terceira vez, né, na terceira gestação da Vanessa, antes disso acontecer, eu me lembro perfeitamente, a gente estava na igreja e o pastor chamou a gente lá na frente e falou: comece um propósito, vocês dois façam 21 dias de oração e coloca no papel, porque Deus vai realizar esse desejo. Olha que interessante. A gente voltou para casa, colocou no papel, né? Pegou um envelope pardo daquele e colocou. Vamos anotar aqui, ó. Se for homem, vai chamar Moisés. E se for mulher, vai chamar Manuela. E a gente guardou esse envelope e fez ali aquela campanha durante os 21 dias, enfim. Daí veio acontecer o nosso milagre, que é o Moisés, em que Deus veio endireitando, abençoando de lá para cá, e isso dá a importância de ver. Depois, com o passar de alguns anos, né, Vão? Quando a gente achou o envelope e olhou, a gente se assustou. Falou: gente, olha só, a gente não tinha essa percepção, mas quando a gente pôs no papel, as coisas foi de fato acontecendo. Então, acredito que o ato no papel é muito importante para a gente, muito importante. Eu concordo, Samuel, até porque se você parar para observar, pelo menos psicólogos ou pessoas que são da área mais neuro, eles sempre vão dizer que o visual não te deixa esquecer. Então é muito importante que a gente consiga ter algo visual, físico, e não apenas mental, que você fique só mentalizando, a ponto de que você, a longo prazo, você se perca. E isso que você citou sobre a direção do Pastor Iris, de dizer para vocês a médio e longo prazo, a gente vive muito isso no financeiro, né? As pessoas falam muito sobre se programar financeiramente e a médio a longo prazo. E esse longo prazo não é um longo prazo um ano, é um longo prazo 5, 10, né? E também tem aquela coisa, para cada um é um médio e longo prazo, que para mim, às vezes não é um longo prazo para você, às vezes você tem pressa disso. Mas uma das coisas bem interessantes sobre esse médio e longo prazo é uma coisa que Salomão, filho de Davi, inclusive, ele falou em Provérbios 16:3. Ele falou que a gente tem que confiar no Senhor as nossas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, quando a gente faz os nossos planos e confia eles ao Senhor, eles darão certo, só que principalmente do que isso, a gente vai viver experiências com Cristo. E Deus, ele não vai te dar só o que você quer, ele vai te ensinar também a como ter aquilo. É uma coisa que eu sempre costumo dizer, não sei se vocês concordam. Cada filho é um filho. Então, o Moisés, vocês aprenderam a ser pais do Moisés, né? Então vocês não conseguem ser pais da Maria, vocês são pais do Moisés, porque o Moisés, ele foi dado por Deus a vocês de uma forma com que vocês consigam se adequar como pais a criar o filho da maneira que Deus quer. Então Deus criou o Moisés de uma forma com que ele ensine vocês ao Moisés de uma maneira, né? Então vocês aprenderam a ser pais do Moisés, e tudo isso com planejamento às vezes sai fora do nosso controle. Então quando a gente confia no Senhor, as coisas fluem de uma maneira que você não chega no objetivo só chegando, você chega também aprendendo. Isso é muito importante. Então eu concordo muito com isso de você colocar no papel, para que a longo prazo você às vezes até esquece, mas quando você vai ver, é tão emocionante você tocar naquilo e ver: poxa, eu já conquistei, eu já cheguei lá, eu consegui, eu lembro todos os perrengues que eu passei para chegar até aqui, não é? Assim como o Samuel falou, realmente como eu tinha dito no começo, não é uma coisa que eu costumo fazer, colocar no papel, né, as coisas. E realmente, nesse dia, Deus usou o pastor para dizer para nós que ele ia nos dar essa promessa, mas que era para a gente colocar no papel e fazer essa campanha, né, de oração. E nós oramos 21 dias, né, Samuel? Sim. E realmente, a gente... Eu não me recordo perfeitamente se foi antes de acabar a campanha ou quando acabou a campanha, assim, eu já estava grávida, alguma coisa assim, né Samuel? Isso, foi mais ou menos nessa ordem. E realmente, Deus é um Deus de detalhes, ele é muito detalhista, ele é muito ordeiro, então as coisas com eles é sempre muito organizadas, né? Mesmo que a gente ache que às vezes, não, tudo bem ser assim, tudo bem ser assado, tudo bem ser tranquilo, não,
com Deus, ele gosta das coisas muito bem feitas, muito organizadas. Então, se a gente parar para pensar e refletir, a gente sempre tem que se organizar com as coisas de Deus, porque para Deus tudo tem que ser o melhor, tem que ser bem feito, tem que ser organizado, né? Com certeza. Bom, eu não sei se vocês enxergam dessa forma, mas se planejar e se organizar não é para todas as pessoas. A gente vive numa sociedade, falando no geral, muitas pessoas não se programam, né? Então, isso chega a ser assim, uma dádiva para poucos, porque a gente vê uma sociedade que o pessoal, grande parte, leva daquela forma assim, desorganizado mesmo, sabendo que vai ter alguém responsável que vai estar dentro da minha função, no caso, em algum setor organizado. Olha só para você ver que interessante, a função que eu exerço na empresa, eu tenho que passar setor por setor, ali organizando, seja os produtos de uso, seja a lista de funcionários, enfim, entre outros. E ali eu já começo o dia com o papel na mão e numerando o que uma padaria precisa, o que um açougue precisa, o que um hortifruti precisa. Então, dentro dos setores, cada setor vai ter a sua necessidade. Então, eu já numero as necessidades de cada setor. E olha que interessante, durante o dia eu coloco lá os meus objetivos na folha. Então, eu não gosto de maneira alguma de acabar o dia sem ter feito cada um de cada lista. Olha o tanto que é interessante. Porque quando você termina o dia e você olha para o resultado pronto, você fica satisfeito. Ah, não, hoje foi um dia produtivo. Então, eu acredito que dentro disso que a gente está falando, quando você planeja um sonho, quando você planeja uma meta, cientificamente a gente sabe disso, aquilo que você coloca ali para você enxergar todo dia, você tem mais clareza e você fica mais tendenciado a não perder o foco, porque constantemente a vontade nossa, da nossa carne, do nosso desejo, é ir largando de mão e vai deixando, mas quando você acorda e vê, e aí fica mais visível. Me lembrei até muito daquela passagem bíblica, né? Que eles levantam ali aquela cobra, como é que fala? Aquela estátua que tinha uma cobra, para o pessoal olhar e ter essa referência. Então, a gente for pegar o Antigo Testamento, está recheado de referências assim. O povo precisava ver para ter uma referência. Dentre os juízes que Deus levantou naquela época, exatamente, o povo não servia nem assim pelo coração voltado, mas porque tinha uma liderança e tinha alguém que estava vendo. Essa questão de você ver a sua meta, seu objetivo, é muito interessante, né? Eu concordo muito, Samuel. E sabe o que eu achei mais legal que você pontuou? Sobre pessoas que elas se organizam para que aconteça o objetivo e aquelas que fazem em cima da hora e vão ver onde vai dar. Eu, basicamente, vou confessar para vocês que eu sou mais do segundo grupo. Gosto muito de procrastinar, isso é um grande problema, porque eu deixo aquelas coisas para as últimas horas e parece que dá mais emoção à última hora. Isso é um grande erro, né? Até porque aqui você falou na hora, eu lembrei de uma passagem que estava aqui na minha visão, que Salomão ele vai falar em Provérbios 21:5 o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas o apressado acaba sempre na miséria. Então, se o próprio Salomão, que foi o homem mais rico, mais inteligente de sabedoria, nos disse que uma pessoa que ela é diligente, que ela é organizada, que ela é metódica no sentido de saber começo, meio e fim, planejar começo, meio e fim, ela está tendenciosamente inclinado à abundância, e aqueles que são apressados, de última hora, aqueles que não planejam, estão tendenciados à miséria. Isso é um ponto de alerta muito grave que a gente precisa observar. Já pensou? Não. Já pensou um casal vai inventar de casar e eles tentam fazer isso em 3 meses, 6 meses. 6 meses eu não sei nem se é possível, eu acho que sim. Agora 3 meses, 1 semana, 15 dias é impossível, não é? É impossível. Eu acho que até para o milionário, uma pessoa que ela tem condições, fica tudo mais caro, né? Ele pode pagar, mas ele paga o preço muito mais caro. Então, ele tá falando literalmente isso. Pensa, um milionário que vai fazer tudo em cima da hora, né? Ele vai gastar muito mais dinheiro, ele não vai ter esse retorno, sabe? Esse dividendo dele vai se perder, porque ele vai viver eternamente num looping de quê? De procrastinação. Deixa pra amanhã, eu tenho dinheiro. Então, primeira coisa, ele já tá confiando no seu próprio poder, né? Ele já tá confiando no seu próprio poder. Porque eu tenho, então eu posso. Só que uma hora essa fonte seca se você não for inteligente. E é justamente isso que Salomão vai nos ensinar com a diligência. Então isso que você falou foi muito legal, porque nos trouxe muito à luz da palavra um exemplo que o próprio Salomão já explicou, né? Exatamente, porque assim, exatamente pelo que você falou, tem muitas pessoas que não se planejam por confiar na força do próprio braço. Eu tenho condições, eu faço o que quero, a hora que quero, e nessa confiança em si mesmo, não se planeja para nada, porque em qualquer momento eu posso fazer qualquer coisa, né? Mas
olhando mediante aos olhos espirituais de Deus, observando de lá de cima, as coisas não são dessa forma, né? Exato, Samuel, e sabe o que eu paro mais pra pensar? Eu fico imaginando, por exemplo, você, um pai de família, um cara casado, que tem aí um filho agora, que você tem o seu trabalho, a sua profissão, deve ser uma loucura, né? Assim, deve ser uma loucura você dividir a responsabilidade de ser alguém importante dentro do seu emprego, que outras pessoas que precisam da sua organização para que elas sejam organizadas, e dentro da sua casa, que no final do mês, ou melhor, final do mês não, mês todo, né? Depende muito mais, graças a Deus, do homem, que ele foi feito para isso, ser o provedor, ser a base financeira da casa, né? E a mulher naquela coisa mais do amor, daquela parte mais do fofo, de receber, de dar um aconchego. Então, como que é assim para você, como homem da casa, essa organização? É algo que você já casou e você tinha, ou foi algo que Deus foi moldando em você para que você se tornasse quem você é hoje? Sim, com certeza, a gente vem sendo moldado, né? Logo após os fatos que vem acontecendo na vida da gente, a gente tem aquela fase ali de adolescente, a gente não quer pensar em nada, a gente quer viver daquela forma e tal. Com o passar do tempo, no meu caso, eu casei, e em todos os setores, seja na vida profissional, seja na vida espiritual e na vida conjugal, a responsabilidade vai me fazendo bem. Eu vou tendo mais senso, vou tendo mais visão, vou abaixando a adrenalina, porque o ambiente que eu tô, eu gosto de deixar todo mundo pra cima. Sempre é assim, é de mim mesmo. Então, até comigo mesmo eu passei o que ia ser o quê? Mais coerente. Não, então, peraí, tem que ser mais pé no chão. E a minha alegria, a minha satisfação é servir a minha casa. Eu até falei isso hoje com a Vanessa, por incrível que pareça. Falei pra ela, Vanessa, eu tenho que estar sempre focado, porque é difícil comandar essa casa. Cuidar de você, cuidar de Moisés, eu enxergo com uma responsabilidade muito grande. E a gente fica sempre nessa correria para que dê certo. Mas olha que interessante, falando de planejamento. Um exemplo, por exemplo, esse ano agora, 2026, eu completo 7 anos de casados com essa apresentadora aí fenomenal, que é a Vanessa Prates, né? E aí, uma alegria muito grande. Eu tava no coração, falei, meu Deus, eu quero sair para fora do país, quero fazer uma viagem. E quem me conhece, eu já vou contagiando todo mundo, né, pessoal? Vendo, Samuel? Vai lançar uma viagem para fora, vou, nem que seja na Argentina, no Paraguai, eu quero ir e tal. Porém, vem aquele senso que você falou. Mas espera aí, como eu estou um ano em construção, será que vai me fazer bem para a finança da minha casa eu me esforçar tanto para um sonho momentâneo, sendo que eu preciso construir algo? Meu irmão fala muito isso comigo. A gente precisa construir algo para as crianças que estão chegando, para quê? Para que peguem menos peso que a gente pegou. Então, eu pego e abaixo a minha adrenalina, meu desejo, e penso, bom, peraí, é mais relevante para mim e melhor eu construir uma base sólida para o Moisés, e também a Vanessa vai ser atingida com isso. Eu diminuo ali meu sonho, não que eu vou deixar de fazer, mas eu diminuo a intensidade e foco o quê? No básico, para não deixar faltar, enfim, as coisas na casa, o próprio ensino, como Moisés, como eu penso assim, como eu quero formar um homem de caráter e tal. Então ele precisa ter essa referência de mim, e não só a referência de oba-oba. Porque eu levo ele numa praia, numa paisagem, ele vai amar, mas ele vai amar também se eu entregar resultado para ele e ensinar a forma. Eu falo, meu pai realmente ele é focado. Então, é a forma como você vai construindo a sua referência. Então, eu quero ser essa referência para ele. Rapaz, ele se esforça, mas eu até escrevi isso na rede social esses dias. A minha melhor versão não pode ser fora de casa, tem que ser aqui. Então, esse ano eu estou muito nessa pegada. Eu vou ser o melhor aqui em casa. E eu sei que isso acontecendo, as pessoas que estão à minha volta vai ser atingida e a gente vai seguir nessa forma. Concordo. E aí você deu literalmente um bom exemplo sobre a diligência, porque você poderia ter sido um apressado, como diz Salomão, você poderia ter sido um apressado, ter colocado um objetivo que poderia ser a longo prazo e ter tornado ele a curto prazo. Então você usou a sua mente, a sua sabedoria que Deus deu, de você analisar, você ser analítico e pensar quais são as prioridades para agora. Será que é esse lazer que pode esperar? Não é que você não vai ter, como o Samuel bem disse. Não é que você não vai ter, mas será que é para agora? Será que precisa ser para agora? Você pode fazer para agora sem colocar em risco a saúde financeira da sua casa? Porque, gente, assim, quando você casa, não é só você mais. Quando você já namora, não é só você. Quando você namora, você já pensa em dois. Né? Ainda mais para um homem. Um homem, geralmente, deveria, pelo menos, pensar como dois. Né? A mulher se sentir protegida, a mulher foi feita para se sentir protegida e o homem para proteger. Isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com que é o básico do ser humano, né? Do homem e da mulher. Então ele literalmente aqui deu uma aula sobre diligência na prática, sobre o que ele está pensando na casa dele. Então assim, em nome de Jesus, você vai se sair do Brasil, no momento que Deus permitir, amém, no momento que Deus permitir, eu vou ter o maior prazer de comentar tudo, porque eu amo ver.
E a gente tá botando aqui no Pode Live. É maravilhoso. Olha só que... pode falar, Luiz. E para complementar essa questão do que o Samuel falou, da minha parte, quando eu me tornei mãe, aí veio toda uma mudança de tudo na minha vida, do tempo, de tudo. Então eu que, como eu falei antes, nunca fui uma pessoa de rotina, né? De me planejar, de escrever, de ter uma rotina. Isso me pegou, porque com uma criança você tem que ter rotina. Então tudo mudou, tudo ficou muito diferente. Então eu precisei organizar meus pensamentos, minha vida inteira, porque agora tem um outro serzinho que depende totalmente de nós. O Samuel costuma falar muito isso, né? Tem uma pessoa que depende totalmente de nós, né, Samuel? Exatamente. Eu parto do princípio, assim também, não sei se vocês vão concordar. Toda a criação nossa aqui, acredito que nós três, eu posso usar esse exemplo, naquela criação assim, mais tradicional, que tinha aquilo assim, a gente pegou esse tempo, né? Vamos supor, uma faculdade é um projeto a longo prazo. E aí você ouvia muito aqui, não, menina, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, e não mexe com isso não, e tem necessidade disso. Meu Deus, por incrível que pareça, eu ouvi muito isso. Naquela antiguidade que o pessoal tinha essa visão de que, até mesmo de limitar o crescimento ali, ou enfim, daquela pessoa que era doutrinada na igreja, você tinha essa vibe assim, poxa, mas então não compensa fazer, que Jesus já tá voltando mesmo, o mundo já tá acabando já e tal. A gente perdia esse senso durante muito tempo, né? E enfim, fez de nós hoje, a gente mais velho, no meu caso, eu tô novo, tô com 31, tô novo, mas eu me lembro disso, e hoje a gente tem o entendimento o quê? Se a gente tivesse feito antes, planejado antes, talvez a gente tinha evitado muita coisa na trajetória, né? Então só o ato de a gente tocar nesse assunto e de fato criar no pessoal uma ideia de que é importante você se planejar e pôr no papel, além de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então tem orações, coisas que a gente já encontrou, que aconteceu, falou, de fato Deus fez. E isso é uma forma didática de ver o que Deus pode fazer por nós, né? O pastor sempre fala muito isso. Gente, esse pensamento sobre essa religiosidade é muito complicado, né? A gente vê que até hoje ainda algumas crenças limitantes, eu não falo nem religiosa, é limitante da própria vida, né? Isso é muito perigoso. E eu acho que uma das crenças que a gente mais tem que ter cuidado também, a gente tem que ter certeza que a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca em relação aos nossos planos, sabe? Como, por exemplo, Salomão, ele vai falar pra gente ser prudente com o que sai da nossa boca. Como, por exemplo, em Provérbios 13:3, ele fala o seguinte: quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, quando a gente entra nesse âmbito de planejamento de vida, até nisso a gente tem que tomar cuidado. A gente tá muito empolgado, maravilha, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero fazer não sei o quê, quero deixar minha grama mais verde. Só que, será que todo mundo que está do nosso lado realmente está do nosso lado? Porque Jesus, ele vai nos ensinar com a traição de Judas, literalmente, que a traição ela vem de quem está mais perto de você. Por quê? Porque está tão perto, ele conhece tão bem você, que ele tem munição para trair você, sabe? Quem está de longe está te assistindo, tá te filmando, mas quem está perto conhece. Então Salomão, muitos anos antes de Jesus, ele vai dizer isso pra gente, tomar muito cuidado. Então vai aí mais um conselho para você que está nos assistindo e está fazendo plano para 2026. Se você achava que era só conversinha de Instagram, não é. Salomão na Bíblia vai nos dizer que precisamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Os nossos planos não precisam ser contados para todo mundo, né? E que triste até imaginar que nem pro nosso próprio cônjuge a gente não pode falar. Então é muito importante que o casamento que você faça seja um casamento baseado em confiança. Porque, poxa, pensa, você casar com uma pessoa que nem pra ela você pode contar, porque ela torce contra, porque ela é uma pessoa que tá competindo com você. Olha que absurdo, né, gente? Então isso que vocês falaram em relação a essas crenças limitantes, essas crenças religiosas, entra muito também sobre o tomar cuidado com o que a gente vai falar e para quem, né? E vou te falar, melhor nem falar, nem conta, deixa só você e Deus, tá tudo certo. Exatamente, porque como o João tá falando sobre falar com as pessoas, a maioria das pessoas no mundo em que a gente vive hoje não só falam, como registram e postam nas redes sociais.
Então acaba que muita gente fica a par de tudo que você tem planejado e suas metas para o próximo ano. Então são pessoas que você nunca nem viu na vida, que não te conhecem, entendeu? E você não sabe se desejam bem ou se desejam mal para sua vida. Ou seja, é muito perigoso realmente isso que o John falou, porque no mundo que vivemos hoje, as pessoas estão tão acostumadas em dividir tudo das suas vidas que não param para pensar no perigo que é tudo isso, né? Com certeza, concordo com os dois. Pegando aqui um gancho bíblico, a gente vai ver José querer contar o sonho para os irmãos e os irmãos virar contra ele. Esse cara tá sonhando, esse cara pensa que vai chegar na onde? Então, isso de fato existe. No mundo de hoje, até brincando nisso, eu gosto bastante de ficção científica. Estou sempre por dentro desses assuntos. Rede social, no nosso tempo, ela tá mandando até para o que você vale. Se você tem um lifestyle lá, se você posta muito, se você quer deduzir os seus próximos passos, a pessoa vai te julgar por aquilo ali. Então, essa questão, eu até admiro muito quem tem, eu falo que é um dom, como eu tenho uma irmã blogueira, enfim, Vanessa gosta também sempre de conversar com esse público. Eu acho interessante porque é uma bolha a ser furada, porque tem gente que, se falar o que vai acontecer, dá tudo errado. Pelo menos comigo é interessante. Se eu comentar com um certo tipo de pessoa, aquela famosa frase: você sente uma conspiração para dar errado. É um bloqueio. Até mesmo que a gente tem que furar essa bolha, né? Mas de fato, assim, a gente sente muito. E eu tenho ouvido isso de bastante pessoa. Samuel, se eu fiz algo pro meu filho e coloco lá, as coisas quebram. Postei meu carro, sim, aconteceu com o meu gerente agora. Não tem 25 dias. Conseguiu o carro novo, postou a conquista. Passou 2 dias, acidente de moto, bateu no carro. Ele veio me perguntar nisso, Samuel, o que você acha sobre isso? No mundo de hoje, a inveja, esse sentimento que a pessoa te julga, é real. A gente tem que estar em constante oração para que não deixe isso, né, se aproximar da gente. Então faz muito sentido essas falas aí sobre com quem você fala e com quem você abre seus planos, porque você pode estar abrindo com uma pessoa que de fato no fundo ela não quer que você vença. Por exemplo, ao revelar que quero ir para tal lugar, quero ir para aquilo, vai ter alguém que vai te julgar. Espera aí, esse cara pensa que é o quê? Então o mundo da internet também permite os julgamentos, né? É um dilema que eu fico muito constante na minha mente. Até que ponto eu posso abrir minha vida para as pessoas julgar? Porque se cair ali, vai ser julgado. Então, são vários porquês, né? Então, é muito interessante. Eu acho que é um ponto muito criterioso que a gente tem que levar muito em consideração com quem que a gente abre nossos planos e objetivos, porque nem toda pessoa está preparada para te ver bem ou de ouvir que você tem plano para isso. Inclusive, eu queria dizer aqui que ontem nós fomos ministrados com uma palavra no culto da família, de que a palavra sobre Sansão. Sansão era nazireu e ele quer ter um voto, né, ter um voto com Deus ali e ter várias restrições na vida daquela pessoa que é nazireu. Mas Sansão, ao decorrer da sua vida, ele vivia quebrando, né, essas restrições para viver a sua própria vontade. Então, né, o irmão que ministrou no culto ontem até falou, às vezes a gente entra o ano com metas, objetivos, mas até quando, né, que você vai fazer valer ou você vai quebrar, né, quebrar as regras para que viver as suas próprias vontades? Até quando você vai manter tudo no foco ou você vai quebrar várias restrições para viver a sua vontade? Porque quando vivemos a nossa vontade, a vontade de Deus já é anulada. Então, se você quer viver a vontade de Deus, tem que seguir as restrições, matar a própria carne. Porque essa semana eu também ouvi um pastor falar que a carne da gente nunca se converte. A carne nunca se converte. Você pode ser cristão, a sua carne não se converte. Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito, né, trata das coisas do espírito, as coisas espirituais. A carne é carne. A alma é o que faz o filtro dessas duas. Se a gente está adquirindo, ouvindo, vendo, né, todos os nossos tatos e sensações, está vendo coisas boas, a alma, ela direciona isso para a área espiritual. Se a gente está falando de coisa espiritual aqui agora, a nossa alma
direciona isso para a área espiritual. Mas se é coisa carnal, ela manda para carne. E carne, ela não é crente, ela não se converte nunca. Eu achei muito interessante ele falar isso, porque é real, né? É muito legal você ter dito isso, Van, sobre o que nós fazemos e o que nós deixamos Deus fazer, né? Colocando assim, será que a gente vai fazer o que Deus quer ou o que a gente quer? Porque eu tinha pego aqui um provérbio, mais uma vez. Salomão, ele é literalmente uma cartilha aberta, assim, que Deus nos deu para seguir uma vida diligente, né? E aqui o que eu peguei pra gente concluir foi Provérbios 16:1, que diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então você pode literalmente fazer o que a Vanessa falou. Você pode seguir a vontade de Deus, os planos de Deus para sua vida, ou seguir só os seus. Porque nós começamos esse episódio dizendo para vocês que vocês têm que buscar os sonhos que glorificam o nome do Senhor. Então até nisso, Deus coloca no seu coração os sonhos que Ele quer que aconteça com você. Então olha que maravilhoso, você seguir tanto na direção de Deus a ponto de que o que você deseja já é o que Ele já quer para você. Isso é tão maravilhoso, né? Então Salomão vai nos ensinar que a gente precisa literalmente fazer os planos, mas sabendo que é a última palavra de Deus. Então o que isso quer nos dizer? Busca Deus para saber se o que você quer é o que tem que ser, se vai ser o que Deus precisa que você faça para você chegar ao seu objetivo com sucesso. E consequentemente, esse sucesso, o que é? Glorificar o nome de Deus, abençoar outras pessoas, porque o tanto de gente que eu vejo tendo carro e não querendo dar carona pro irmão no final do culto, e ele passa na frente da casa do irmão, sabe? Cara, não custa nada uma vez ou outra você fazer esse tipo de gentileza, não custa nada você socorrer uma pessoa que tá necessitando e você tem essa condição, né? Então quer dizer, poxa, eu recebo uma bênção e não posso abençoar o outro? Estranho isso é muito estranho. Então é por isso que muita gente, né, Samuca e Ivan, não recebe bênçãos de Deus. Por quê? Porque Deus já vê lá na frente como você vai se comportar com a bênção que Ele te deu, né? Então eu acho que isso é uma forma muito boa de a gente concluir esse tipo de bate-papo aqui no Jogando Conversa Dentro, porque mostra literalmente que a Bíblia, ela é muito atual, ela tem literalmente tudo que a gente precisa, e tudo que a gente vê hoje de conselhos relacionados a um bom viver aqui na Terra, pessoas, sabendo ou não, já estão baseadas na Bíblia sem ela saber, né, gente? Com certeza. Você tá falando aí, eu tô refletindo aqui do tipo de perfil, né? Você vai encontrar aquele perfil assim: ô irmão, e aí, o que você espera desse 2026? Aí a pessoa pode responder: vou ver o que Deus tem pra mim. Então, você vê que tem uma pessoa que, sendo mais direto, tá estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tá tipo na casa, vamos ver o que tem pra mim aí. Sempre que, se tratando de ambientes, os ambientes revelam o seu propósito, né? Enquanto o João falava, eu estava lembrando da minha prima, que hoje é médica, enfim. E na época da adolescência, você entrava no quarto dela, você via as formas químicas coladas na parede, você via coisa de matemática, soma. A gente pensava, né, que loucura. Que isso? Como é que é gostar desse jeito? Mas pra quê? Pra quê? Criando aquele senso nela que ela precisaria daquilo ali aonde ela quer chegar. Hoje ela alcançou o objetivo, enfim, é consagrada, é habituada para a função dela, é a melhor no que exerce. Então, para a pessoa chegar até o objetivo, tem uma caminhada. A gente esquece isso. Não, mas eu vou pôr no papel aqui simplesmente por pôr. Mas põe e acredita, segue o passo a passo. É certo que a resposta final, assim como Salomão fala, vem de Deus. Porém, é interessante que o homem faça planos. Pensa pra você ver, que é como a Bíblia vai dizer que os ímpios, né, vivem dessa forma, absolutamente. Então, a pessoa não tem plano nem nada, o que vier é isso mesmo. Então você vê que a pessoa não está focada em conseguir os objetivos e até entender a bondade de Deus para conosco. Né? Quando a gente acordar, se a gente poder fazer meta, é uma dádiva muito grande de Deus. Verdade. Cara, é muito bom essa reflexão aqui com vocês, ainda mais vocês que são casados, vocês falaram muito bem aqui sobre como é entre uma mãe, um pai de família, a mãe da casa, o casal em si, nossa visão de futuro, pensando já na criança, que é a herança de vocês, então vocês precisam ter esse tipo de visão.
Então é muito especial. E, Samuca, eu quero te agradecer muito por você ter disponibilizado a sua agenda dificílima, né? E graças a Deus nós conseguimos isso com uma disposição muito legal, que foi o começo do ano. Então nós aqui já abrimos 2026 com um episódio muito bacana, que com certeza vai direcionar vocês aí que estão nos assistindo muito mais e ainda à luz da palavra. Então nós agradecemos muito a presença de você, Samuca. Seja sempre muito bem-vindo, volte outras vezes. E, pessoal, vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, se faz sentido para vocês, né? Abençoem outras pessoas que estão aí mais perdidas e precisam saber o que vão fazer da vida. Jesus, ele é a vida, o caminho, a solução para tudo. E a Bíblia já tem todas as respostas, a gente já mostrou aqui, né, Van? Sim, sim, e com certeza, se andarmos nos caminhos que o Senhor nos proporcionou e que Ele criou para nós, nossos planos não serão frustrados. Agora, se caminharmos sempre nos nossos objetivos, na força do nosso próprio braço, podem se frustrar os planos, né? Então, como eu estava falando de Sansão, com a sua consagração especial a Deus, ele tinha tudo, não só para ser um herói, né, da nação, mas ele tinha tudo para receber tudo do melhor para sua vida pessoal também. Mas por conta dos seus desejos, ele deixou de receber coisas que Deus tinha preparado para a vida dele, com certeza. Eu tenho certeza, assim, que no sentido de como ele foi morto ali naquela situação que, né, todo mundo conhece, ele poderia ter vivido muito mais e vivido os planos de Deus para a vida dele, mas devido a se submeter, né, aos desejos das suas próprias vontades, da sua carne, ele limitou o que Deus tinha para ele. Então eu quero deixar essa reflexão aí para você que está nos assistindo. Você que vai deixar, né, Deus agir na sua vida e nos seus planos, ou você vai limitar o que Deus tem para sua vida? É isso aí. Agradecer, deixar aqui os agradecimentos ao John, a Vanessa, por esse convite tão extraordinário, que é desejar a todos os ouvintes, enfim, as pessoas que vão assistir essa live, que vocês possam ter um 2026 incrível e fenomenal, e que de fato vocês se lembrem disso e coloquem no papel, porque Deus vai honrar o sonho e o objetivo de cada um, tenho certeza disso. Enfim, que a paz e a prosperidade acompanhem a vida de cada um. Muito obrigado, gente. Obrigado a você, Samuca. Samuca, foi um prazer, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Tchau, querido. Deus abençoe, amor. Mais um episódio incrível. Começamos 2026 já com muitas ideias, com muita direção de Deus. E, Van, muito obrigado mais uma vez. É sempre maravilhoso estar aqui com você, uma pessoa muito mais inteligente. Então é sempre bom essa troca. E obrigado também por você ter casado com uma pessoa tão inteligente, tão sábia e tão de Deus. Graças a Deus, Deus nos presenteia sempre com o melhor, né? Então que Deus possa abençoar o seu ano, a sua casa, a sua família. Você que está nos assistindo, a sua casa, o seu ano sejam abençoados no nome de Jesus. 2026, para aqueles que creem em Jesus, vão ser dias de lutas, mas também de muitas vitórias. Então, um beijo para você, Van, um beijo. Em nome de Jesus. E eu quero também desejar a todos que nos acompanham aqui um feliz ano novo, que Deus abençoe seu ano poderosamente, que seja, como o John disse, um ano que com certeza nós teremos lutas, teremos batalhas, mas que possamos vencê-las todas no nome do Senhor Jesus. Um feliz ano novo para você também, que tenha um ano muito abençoado, meu amigo e meu parceiro aqui de Pod Live. Que Deus abençoe esse projeto, né? Que continue abençoando esse projeto e que você que está aí do outro lado nos ajude a fazer acontecer, que é chegar a mais pessoas, que elas possam também ouvir a palavra de Deus através do Pod Live, porque nós estamos aqui por você e pra você. Um beijo, tchau. Deus abençoe.